Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 17, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre o pré-natal e o exame preventivo. Mais relacionado ao organismo feminino ainda, como nas nossas aulas anteriores, as mudanças que ocorrem no processo de gestação, enfim, a gente vai dar uma continuidade e concluir hoje com esse assunto relacionado ao organismo feminino. Depois a gente volta a falar sobre masculino e feminino, as doenças que podem ocorrer entre os dois organismos, mas enfim, vamos dar uma conclusão para essa parte de gestação e de desenvolvimento ou modificações do organismo feminino. Nós vamos falar sobre os exames preventivos e acompanhamento de pré-natal, falar sobre as doenças que podem ser evitadas ou tratadas com o diagnóstico precoce e quem e quando deve realizar um exame preventivo. Os objetivos específicos da aula de hoje: orientar sobre a importância do acompanhamento pré-natal na saúde da gestante e do feto, identificar quais doenças podem ser diagnosticadas e tratadas através do pré-natal, e identificar as doenças que podem ser diagnosticadas através do exame preventivo. Antes da gente começar esse assunto de pré-natal, quero que vocês tenham em mãos o caderno, quero que vocês tenham em mãos o pernal e façam anotações. Apesar de a gente estar falando sobre o organismo feminino como foco principal, os meninos também têm que entender essa parte. Tanto para conhecer o organismo feminino e assim saber algum problema que pode estar acontecendo com uma irmã, ou com uma tia, ou com a mãe, ou até mesmo com a futura esposa, é bom sempre ter o conhecimento dessa parte do organismo feminino. Vamos começar então. A realização do pré-natal representa papel fundamental em termos de prevenção e ou detecção precoce de patologias, tanto maternas quanto fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante. Informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo da gestação. Prevenção de patologias precoce. Então, prevenção de doenças, desenvolvimento de doenças, evitar o risco de um aborto, evitar o risco de um desenvolvimento, de uma malformação fetal. Tudo isso faz parte do pré-natal. Então a mulher ela tem que ter, a mãe, a gestante, ela tem que ter um acompanhamento de um profissional da saúde para evitar que isso aconteça. Através da troca de experiências, da troca de vivências, uma gestante, ela às vezes está como gestante de primeira viagem. É a primeira gestação que ela está tendo, então o pré-natal serve, além desse fator de prevenir doenças, vai servir para trocar informações com o profissional de saúde. Se eu sentir uma cólica, ou se eu sentir um desconforto, se eu sentir o que fazer em cada situação. É uma experiência nova que a mulher vai estar passando, que a gestante vai estar passando. E isso deve ser compartilhado e apreciado junto com um profissional da saúde, que vai saber interpretar os sintomas e dar um diagnóstico correto da situação. O contexto em que se deu a gestação influencia substancialmente no seu desenvolvimento. A relação que a mulher e a sua família estabelecerão com a criança desde as primeiras horas após o nascimento, a sua capacidade de amamentar, os cuidados, a higiene, principalmente o vínculo mãe-bebê, são condições básicas para o desenvolvimento saudável dos seres humanos. Um ser humano, para ele se desenvolver de maneira saudável, ele precisa ter todo esse conforto, toda essa segurança, tanto na gestação quanto nos primeiros dias, nas primeiras horas de vida. Então, ter uma boa relação com os seus familiares, ter um acompanhamento, não esconder uma gravidez, fazer o pré-natal,
conversar, discutir sobre os assuntos relacionados à gravidez só tenha a trazer benefícios tanto para a gestante quanto para o bebê no seu desenvolvimento. Então, sim, o contexto que se deu à gestação, se foi numa família formada, numa família unida, ou se foi numa família onde tem brigas, onde tem muita discussão, isso tudo vai influenciar na gestação, no desenvolvimento da gestação e, consequentemente, também no desenvolvimento do bebê. É importante que as futuras mamães comecem a fazer seu pré-natal assim que tiverem a gravidez confirmada ou antes de completarem 3 meses de gestação. Como a gente comentou na aula passada, a parte mais importante da gestação são os 12 primeiros meses, os 12 primeiras semanas de desenvolvimento do feto. É ali que ele vai estar tendo seu maior desenvolvimento, as células vão estar em maior modificação, enfim, é uma parte fundamental do desenvolvimento do feto, da gestação, esses 3 primeiros meses. Então, a mãe, a futura mamãe, já tem que ter um acompanhamento de um profissional de saúde nesse período, nessa fase de vida, para evitar problemas futuros. Deverão ser fornecidos pelos profissionais de saúde durante a primeira consulta de pré-natal um cartão da gestante com identificação preenchida e orientação sobre o mesmo. Então, esse cartão é uma sequência dos dias que você vai ter uma reconsulta, o que você vai fazer se sentir um determinado sintoma, quais são as ações a serem tomadas em determinados sintomas. O calendário de vacinas e suas orientações, a gestante tem que tomar algumas vacinas dependendo do seu quadro clínico, do seu quadro médico, se ela tem alguma doença, enfim, tudo isso vai estar bem especificado. Solicitação de exames de rotina, existem alguns exames que as gestantes têm que realizar para fazer o acompanhamento do desenvolvimento do feto, ver se está tudo certo, tudo ok. E o agendamento da consulta médica para pesquisa de fatores de risco. Se é hipertenso, se é diabético, se tem chance de causar algumas outras doenças, que a gente vai comentar mais para frente. Geralmente os médicos pedem os seguintes exames: do grupo sanguíneo e fator RH. Quando não realizado anteriormente, esse exame é muito importante, pois detecta a incompatibilidade sanguínea entre mãe e bebê, chamada eritroblastose fetal, que pode levar à morte do feto. Tá, professor, mas você comentou na aula passada que mãe e bebê não têm sangue em contato um com o outro. Não tem contato até o momento do parto. No momento do parto, pode acontecer do sangue da mãe entrar em contato com o sangue do bebê. E se o tipo sanguíneo deles for diferente, se o fator RH deles, na verdade, for diferente, o sangue do bebê ele pode acabar se contaminando com anticorpos da mãe, causando uma coagulação sanguínea ali e o feto vindo a falecer porque o sangue era diferente. Então, isso tudo é visto antes do desenvolvimento do feto, durante o pré-natal. Sorologia para sífilis, doença que pode causar malformação no bebê. Se a mãe tem sífilis, então é feito um exame para sífilis, para ver se ela tem ou não. É uma DST que pode causar malformação. Malformação seria, como a gente já comentou, parte do cérebro não é desenvolvido, parte dos pulmões não é desenvolvido, parte do coração, enfim, isso acaba causando malformações que podem ser evitadas. Sífilis tem cura. Através de um tratamento médico, você consegue curar e o bebê se desenvolve com qualidade. Exame de urina também, para identificar se a mãe possui infecção urinária, que pode levar a um parto prematuro, além de poder evoluir para uma infecção mais grave. Então, infecção de urina, mulher tem uma facilidade maior de ter infecções urinárias. E a infecção urinária durante a gestação, ela pode ser muito perigosa porque ela causa
o parto prematuro. Deu uma infecção muito forte, o corpo vai querer eliminar essa infecção e acaba, na eliminação da infecção, eliminando o feto junto. Não necessariamente nesse ponto, mas acaba causando as como consequência daquela infecção o parto prematuro. E isso, nesse parto prematuro, pode ser que o bebê não esteja completamente desenvolvido e vai causar complicações futuras. Exames de hemoglobina, que identificam o desenvolvimento de anemia, que pode causar malformação também no bebê e o parto prematuro. Testes anti-HIV, vai identificar se há a presença do vírus da AIDS no sangue da mãe. Exame para detecção de toxoplasmose, pois essa doença pode ser transmitida para o feto, causando uma malformação no feto também, dependendo de onde se aloja. Pode causar cegueira, pode causar alguns outros tipos de transtornos. Glicemia de jejum para avaliar se há presença de diabetes. Então, a lista dos exames que são feitos. São exames de rotina no pré-natal. A mulher foi prestar o pré-natal, ela vai passar por esses exames para identificar problemas que ela tem e possa passar para o bebê ou problemas que ela pode desenvolver ao longo da gestação. Além desses exames listados, as ultrassonografias são exames de rotina muito comuns, utilizados para a identificação da idade gestacional e de malformações no bebê. Então, através da ultrassonografia, a imagem de ultrassom, você consegue observar como que está o corpo do bebê, identificar o sexo do bebê, as genitálias, você consegue identificar se ele tem alguma malformação, se está todos os membros formados perfeitos, enfim, você consegue observar através dos exames de ultrassonografia. São alguns que você realiza durante o pré-natal e é um acompanhamento que você tem do teu bebê, do teu feto. As vantagens do pré-natal incluem permite identificar doenças que já estavam presentes no organismo, porém evoluindo de forma silenciosa. Às vezes você tem sífilis e você não sabe que você tem. Então, no pré-natal você consegue descobrir e tratar essa doença. Igualmente com a AIDS e outras doenças, como a diabetes, por exemplo. Hipertensão, a diabetes, doenças do coração, anemias. Seu diagnóstico permite medidas de tratamento que evitam maior prejuízo para a mulher, não só durante a gestação, mas por toda a sua vida. Então, você tem predisposição a diabetes, mas você não sabia até ir fazer o pré-natal. A partir desse ponto, você pode tratar a diabetes tanto para a gestação quanto para o resto da tua vida e ter uma vida mais saudável. Detectar problemas fetais como malformações. Algumas delas, nas fases iniciais, elas podem ser tratadas, algumas malformações, e proporcionam ao recém-nascido uma vida normal. Então, dependendo da malformação, a alimentação ou alguns vitamínicos, elas vão auxiliar na formação desse bebê. Então, elas vão impedir que essas malformações continuem. E avaliar ainda aspectos relativos à placenta, possibilitando tratamento adequado. Então, a placenta também tem que estar perfeita para a gestação do bebê. Sua localização também deve estar adequada, porque se ela não estiver adequada, ela pode provocar graves hemorragias e sérios riscos maternos. A mãe pode correr risco de vida, o bebê pode correr risco de vida também. Identificar precocemente a pré-eclâmpsia, que se caracteriza por elevação da pressão arterial. Muito comum a elevação da pressão arterial de mulheres na hora do parto. Então, se você já tem um acompanhamento de pré-natal, você vai ter um acompanhamento da sua pressão arterial e uma medicação apropriada para tomar ou não tomar durante a tua gestação. Para na hora do parto não ocorrer a pré-eclâmpsia, que seria uma parada cardíaca, que é uma das principais causas de mortalidade no Brasil, é a pré-eclâmpsia, a elevação da pressão arterial.
Durante o pré-natal, as gestantes também recebem orientações sobre a importância de se manter uma alimentação saudável, prática de atividades físicas e a importância de evitar álcool, fumo e outros tipos de drogas. É importante para que se faça o monitoramento de peso da mãe, para que ela não ganhe peso além do necessário e possa trazer alguns problemas no futuro. No pré-natal, é importante que a gestante faça a reposição de vitaminas, pois elas ajudam a prevenir as malformações. Então, é aquilo que a gente comentou: sem drogas, sem bebida alcoólica, com uma alimentação balanceada, uma rotina de exercícios e reposição de vitaminas vão auxiliar essa gestante no desenvolvimento do feto. Também conhecido como Papa Nicolau, um exame preventivo, esse exame é chamado de colpocitologia oncótica. É realizado em consultório ginecológico com a coleta de uma amostra de material do colo do útero para análise da natureza das células e eventualmente detectar a presença de alterações. A coleta é rápida, indolor e simples, podendo causar leve desconforto, mas para a realização do exame é necessário que a paciente não esteja em seu período menstrual. Esse é o exame preventivo, também chamado de Papa Nicolau. É a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico do câncer do colo de útero bem no início, antes que a mulher tenha sintomas com altíssimas taxas de cura. Pode ser feito com impostos de saúde, unidades de saúde da rede pública. A realização periódica do exame permite que o diagnóstico seja feito cedo e reduz a mortalidade por câncer de colo de útero. Então é feita uma coleta de células do colo do útero, a gente chama de suave, mas é um cotonetezinho, coleta as células e faz uma avaliação dessas células. Se ela apresenta alguma formação, alguma alteração, ela pode estar relacionada com o câncer do colo de útero. Se estiver relacionado com o câncer de colo de útero, no início é fácil o seu tratamento. Se a mulher deixar, não fizer o exame preventivo por muito tempo, é perigoso do câncer de colo de útero se desenvolver e acabar levando a mulher a óbito. Toda mulher que já tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente após 2 exames seguidos, com intervalo de 1 ano entre eles e apresentando resultado normal. O preventivo pode passar a ser feito a cada 3 anos. Então, todas as mulheres que já tiveram relação sexual devem realizar o preventivo. As 2 primeiras consultas são seguidas, uma no primeiro ano, outra no ano seguinte. Se tudo estiver normal, você faz a próxima consulta só daqui a 3 anos. E você mantém esse intervalo de 3 anos. É uma garantia dentro desses 3 anos de que você não vai ter o desenvolvimento das suas células tumorais muito elevado e tem mais chances de cura nesse intervalo de tempo. Após a realização do exame, a mulher deve retornar para a retirada dos resultados. Isso é muito importante, retirar os resultados. Muitas fazem o exame preventivo, mas não vão retirar o resultado. Deixa ele lá. Aí também não adianta. Você tem que retirar o exame e deve apresentar para um médico ginecologista. Ele vai orientar quanto aos passos seguintes. Se tudo estiver normal, o exame deverá ser realizado uma segunda vez no ano seguinte, como a gente já comentou, e a partir da terceira vez no intervalo de 3 anos. Mas sempre retirar o exame e levar para o médico. Só fazer o exame não adianta. O exame preventivo, além de identificar o desenvolvimento do câncer do colo de útero, pode diagnosticar outras doenças, como alterações no colo do útero ocasionadas pelo HPV, são lesões internas apenas do útero, mas pegando essas amostras de células do colo do útero no exame preventivo, você consegue identificar o vírus do HPV, infecções e inflamações vaginais, que muitas vezes são internas, não externas, e infecções sexualmente transmissíveis que não manifestam sintomas externos. Então, às vezes, você pode ser portador de uma DST e um exame preventivo
vai te dar esse resultado e você vai conseguir tratar e curar. Muitas DSTs são curáveis, você vai conseguir curar essa DST e evitar de ficar espalhando para o seu parceiro, enfim, prevenindo a sua saúde mesmo. Muito importante então, pré-natal e exame preventivo. É um acompanhamento que as mulheres devem fazer. O pré-natal, os homens também devem incentivar, as mulheres, seus maridos, seus esposos devem incentivar as gestantes a irem fazer o pré-natal e acompanhar elas quando possível. Já o exame preventivo, Papa Nicolau, as mulheres devem realizar. Seguindo aquela norminha que comentei, se já teve uma relação sexual, faz o exame preventivo uma vez a cada ano e daí depois a segunda vez um intervalo de cada 3 anos. Muito importante ambos porque melhoram a qualidade de vida, tanto da gestante quanto das mulheres. Pessoal, se alguma dúvida vocês tiverem ainda, assiste o vídeo novamente, vai pausando, vai fazendo as anotações, realiza os exercícios que a gente tem e nos vemos na nossa próxima aula.